No mundo, em média, a mulher tem 1,60 m e o homem 1,70 m. Já o peso médio mundial é de 62 quilos. No entanto, essa é apenas a média, o natural, o comum. Você está prestes a ver o extraordinário, o fascinante e o surpreendente. Confira agora as maiores pessoas de todos os tempos. 10º lugar, Sandy Ellen. Sandra Ellen, conhecida como Sandy, foi uma americana que chegou a ser reconhecida como a mulher mais alta do mundo. Ela tinha 2,30 metros de altura e manteve o título por 16 anos consecutivos. Como muitas outras pessoas com gigantismo, a sua altura era consequência de um tumor na glândula hipófise. Isso fez com que seus hormônios de crescimento fossem liberados incontrolavelmente por anos. Ela passou por uma cirurgia aos 22 anos para parar o seu próprio crescimento. No entanto, o tumor continuou crescendo após isso. Sandy ficou tão famosa que virou até música. Hello Sandy Ellen, da banda neozelandesa Split Enz. Nos seus últimos anos de vida, ela tinha que usar uma cadeira de rodas, já que suas pernas não aguentavam mais o peso de sua estatura. Sempre teve uma saúde fragilizada e teve que conviver com infecções sanguíneas, diabetes tipo 2, dificuldade de respiração e falência dos rins. Ela morreu em 2008 e a causa não foi divulgada. 9º lugar, Igor Vovkovinsky. Igor Vovkovinsky era um ator ucraniano-americano. Ele tinha 2,30 metros de altura e ficou famoso ao aparecer em comícios do ex-presidente Obama com uma camisa dizendo que ele era o seu maior apoiador do mundo. De fato, Igor foi o maior homem de seus dois países. Ele nasceu na Ucrânia, mas se mudou para os Estados Unidos em 1989, aos 7 anos, para tratar o seu gigantismo. Assim como Sandy, também estava ligado a um tumor na sua glândula hipófise. Ele participou de incontáveis comerciais e até filmes, tornando-se bem famoso. Em 2013, ele também participou da Eurovision com a cantora Zlata Ognjevich. Recentemente, ele estava se tratando de uma doença cardíaca causada justamente por complicações do seu gigantismo. Após 38 anos sendo o homem mais alto vivo dos Estados Unidos e da Ucrânia, ele foi hospitalizado e morreu em 20 de agosto de 2021, pouco menos de um mês de seu aniversário. 8º lugar, Sun Mingming. A altura média dos homens na China é 1,73 m. Com isso em mente, imagine só o espanto com que Sun Mingming, de 2,36 metros, foi encarado a sua vida inteira. No entanto, há um esporte que se beneficia dessa altura toda: o basquete. Sun tornou-se jogador profissional de basquete na China e sonha em imitar os passos do seu conterrâneo Yao Ming e jogar na NBA, a Liga Profissional de Basquete Americana. Sun é reconhecido pelos livros dos recordes como o jogador profissional de basquete mais alto do mundo. Porém, o combustível dos seus sonhos também é inflamável como qualquer outro. O tumor que lhe fez crescer tanto teve que ser cirurgicamente removido. E ainda restou um pequeno pedaço. Se não fosse por isso, Sun provavelmente padeceria de problemas cardíacos. Ele se casou em 2013 e compõe com sua esposa o casal mais alto do mundo, com a altura combinada de 3,26 metros. 7º lugar, Manny Yarbrough. Manny Yarbrough, nascido Emmanuel Yarbrough, foi primeiro um jogador de futebol americano, depois um lutador de sumô e, por último, ator. Ele foi conhecido como o atleta mais pesado do mundo até sua morte em 2015. Manny tinha 2,07 metros de altura e pesava inacreditáveis 270 quilos. Isso lhe serviu muito bem quando ele começou a participar de competições amadoras de sumô em 1992. No mesmo ano, ele levou a medalha de prata no Campeonato Mundial, bronze no ano seguinte e prata novamente em 1994. Poucos anos depois, ele chegou ao seu peso máximo de 395 quilos,
o que o colocou oficialmente no livro dos recordes. Ele se tornou o mais famoso lutador de sumô fora do Japão. Mas como podemos imaginar, pesar quase 400 quilos não é fácil. Manny tentou começar a perder peso em 2007, depois de sobreviver a um ataque do coração que o deixou hospitalizado. No entanto, os resultados não chegaram a tempo e ele morreu de outro ataque do coração em 2015, aos 51 anos. Sexto lugar, Shishun Bao. Shishun Bao é um pastor chinês que vive no interior da Mongólia e é reconhecido como um dos maiores homens vivos atualmente. Ele chegou a ser considerado o homem mais alto vivo, mas teve o seu título surrupiado por alguém que veremos mais adiante. O próprio Shishun descreve que ele tinha uma altura mediana até aproximadamente os seus 16 anos de idade. Então, de repente, ele começou a crescer e crescer até atingir 2 metros e 37 centímetros de comprimento. Depois de servir o exército chinês por 3 anos, ele retornou para a Mongólia e trabalhou em um hospital por meses. Ele usou seu braço de mais de 1 metro para ajudar a tirar plástico de dentro da barriga de um golfinho, o que era inalcançável e impossível para outras pessoas. Ele se casou em 2007 e o seu filho nasceu em 2008. Shishun já participou de vários filmes, séries e comerciais e segue inabalavelmente como um dos maiores homens vivos da Terra. Quinto lugar, Sajad Gharib. Sajad Gharib é um aspirante a fisiculturista e praticante de artes marciais que ficou famoso na internet ao publicar fotos de seu corpo de mais de 180 quilos, o que não parece muito em músculos comparado a tantos outros que existem por aí. No entanto, Sajad foi supostamente desmentido na internet, já que ele seria bem gordo e nada musculoso. Segundo esses acusadores, as fotos de Sajad teriam sido editadas para torná-lo mais forte. No entanto, ele ainda é chamado de Hércules persa e Hulk iraniano, constatando que sua fama, ao menos, está bem estabelecida. Ele é bastante ativo na internet e tem mais de 500 mil de seguidores acompanhando suas postagens. Portanto, se você quer mesmo saber se Sajad é um gigante ou falsário, vá às redes sociais, veja por conta própria e tire suas conclusões. Número 4. André, o Gigante. André René Rossimov, conhecido pelo seu autoexplicativo apelido O Gigante, foi um lutador e ator francês de grandes proporções. Não apenas pelo seu talento em ambas áreas, mas também pelo seu próprio tamanho. Ele possuía 2 metros e 25 centímetros de altura e pesava 230 quilos, e seus fãs costumavam chamá-lo de oitava maravilha do mundo. Apesar desse apelido, ele escolheu o igualmente apropriado Gigante para servir como seu nome de lutador profissional. Ele teve uma carreira bastante vitoriosa, ainda que fosse difícil encontrar oponentes à sua altura. Com cerca de 20 anos, ele descobriu que a causa de seu tamanho era uma condição chamada acromegalia. Foi informado que pessoas com essa condição não costumavam passar muito dos 40 anos. Ainda assim, André recusou se tratar. Em 27 de janeiro de 1993, enquanto estava em Paris para comparecer ao funeral do pai, André teve um ataque cardíaco. Morreu naquela noite, fiel às previsões dos médicos, com 46 anos de idade. Terceiro lugar, Vikas Upal. Abrindo o maior pódio de todos os tempos está Vikas Upal, o homem mais alto da Índia durante sua vida. Em 2004, com 18 anos, ele já tinha 2 metros e 37 centímetros de altura e seguiu crescendo ainda mais devido à sua adolescência tardia. No entanto, ele nunca foi medido pelos critérios restritos do livro dos recordes. Assim, ele nunca pôde reivindicar oficialmente o título de homem mais alto da Índia. Mas pelas imagens que vemos dele ao lado de outras pessoas, não é difícil adivinhar que essa era uma oportunidade bastante possível em sua vida. O próprio livro atentou-se às histórias sobre o indiano e estava prestes a organizar uma missão para medi-lo. No entanto, em 30 de junho de 2007,
Vicas teve que passar por uma cirurgia de emergência para retirar um tumor do cérebro. Infelizmente, o procedimento foi mal sucedido e ele morreu aos 21 anos com 2 metros e 46 centímetros de altura. Segundo lugar, Sultan Kösen. Eis aqui o homem que roubou o título de Şişumbal, Sultan Kösen. Ele é um fazendeiro turco que assombrou o mundo ao desbancar todos os recordes, sendo medido e consagrado em 2009 como o mais alto homem vivo do planeta, com 2 metros e 47 centímetros de altura. O seu tamanho vem da combinação de acromegalia e gigantismo, causando mais uma vez um tumor na glândula hipófise. Como resultado dessa mistura potencialmente perigosa, ele necessita de muletas para se locomover. Ainda assim, Kösen diz que, tirando o tamanho da roupa e a dificuldade de entrar em um carro, ele vive uma vida tão normal quanto a de qualquer um de nós. Em 2011, Kösen foi medido mais uma vez quando se constatou que ele havia crescido mais e ampliado o recorde para 2 metros e 51 centímetros. E ele não deve parar tão cedo. Primeiro lugar, Robert Wadlow. Muito antes de Kösen, no entanto, em 22 de fevereiro de 1918, no velho estado de Illinois, nascia Robert Pershing Wadlow. O bebê de até então tamanho normal não sabe, mas está destinado a ser o homem mais alto de todos os tempos. Conhecido como o Gigante de Illinois, Robert, com 8 anos de idade, já tinha 1,88 m de altura e era mais alto que seu pai. Aos 12, já havia passado dos 2 metros. A sua altura absurda, que aumentaria ainda mais, era causada por uma hipertrofia na sua hipófise. Robert foi o único da família a desenvolver esse gigantismo e todos os seus irmãos e outros parentes eram de estatura média. Ele percorreu os Estados Unidos em turnês de circos, tornando-se extremamente popular. Em julho de 1940, durante uma dessas apresentações, ele machucou o pé esquerdo. O tratamento não fez efeito e Robert morreu aos 22 anos de idade enquanto dormia. Seu corpo foi medido antes de ser enterrado, constatando incríveis e inigualáveis 2 metros e 74 centímetros de altura.